Em 1945, num lugar remoto do Alto Egito, um homem fez uma descoberta que iria reescrever a história do cristianismo primitivo. Esta é a história de Mohammed Ali al-Saman, um agricultor que, ao procurar fertilizante perto das grutas de Jabal al-Tarif, encontrou um grande jarro de cerâmica selado. A sua primeira reação foi de hesitação. Ele temia que o jarro pudesse conter um djinn, um espírito maligno. No entanto, a ganância superou o medo. Com a esperança de encontrar ouro, ele quebrou o jarro. O que ele encontrou não foi ouro, mas algo muito mais valioso. Uma coleção de 13 códices de papiro encadernados em couro. No total, eram 52 textos antigos, escritos em copta, a última fase da língua egípcia. Sem saber o valor real da sua descoberta, Mohammed levou os livros para casa. A sua mãe, preocupada que os livros pudessem ter uma influência negativa, chegou a queimar alguns deles na lareira. Uma história trágica para a arqueologia. Os livros restantes começaram uma jornada tortuosa. Foram vendidos no mercado negro, passaram por várias mãos e alguns foram até contrabandeados para fora do Egito. Este tesouro recém-descoberto era a lendária biblioteca de Nag Hammadi, uma coleção de textos gnósticos que se pensava estarem perdidos para sempre. Mas o que são exatamente textos gnósticos e por que é que foram considerados tão perigosos que tiveram de ser enterrados no deserto? Para entendermos isso, precisamos de voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Nessa época, não havia uma única versão do cristianismo como a conhecemos hoje. Em vez disso, havia muitas comunidades diferentes, cada uma com as suas próprias crenças, rituais e textos sagrados. Era um período de grande diversidade teológica. Uma dessas correntes de pensamento era o gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que o mundo material em que vivemos foi criado não pelo Deus Supremo, mas por uma divindade inferior e ignorante, chamada de Demiurgo. Eles viam o corpo físico e o mundo material como uma prisão para a centelha divina que existe dentro de cada ser humano. A salvação, para os gnósticos, não vinha através da fé ou das boas obras, mas sim através da gnosis, uma palavra grega que significa conhecimento. Era um conhecimento secreto, revelado a poucos, que permitia à alma escapar da prisão material e regressar ao reino espiritual de onde veio. Esta visão era radicalmente diferente daquela que se tornaria a ortodoxia cristã. Para a igreja que estava a começar a consolidar o seu poder, a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era uma entidade inferior era uma heresia. A crença de que a salvação dependia de um conhecimento secreto e não da fé na igreja e nos seus sacramentos era uma ameaça direta à sua autoridade. Por volta do século IV, figuras influentes da igreja, como o bispo Atanásio de Alexandria, começaram uma campanha para suprimir todas as formas de cristianismo que não se alinhassem com a sua visão. Em 367 d.C., Atanásio escreveu uma carta declarando quais os 27 livros que constituíam o Novo Testamento oficial. Todos os outros textos foram considerados apócrifos e heréticos, e a sua posse ou leitura era proibida. Foi provavelmente por esta altura que um grupo de monges do mosteiro de São Pacômio, perto de Nag Hammadi, decidiu esconder a sua preciosa biblioteca. Eles enterraram os seus livros sagrados no deserto, na esperança de os preservar da destruição. E lá permaneceram, escondidos da história, durante quase 1600 anos. Quando os textos foram finalmente redescobertos e traduzidos, décadas depois da descoberta de Mohammed Ali, eles abriram uma janela fascinante para este outro cristianismo. Entre os textos encontrados estavam alguns dos mais famosos evangelhos gnósticos. Um deles é o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos evangelhos canônicos do Novo Testamento, que contam a história da vida de Jesus, o Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos secretos atribuídos a Jesus. Alguns destes ditos são semelhantes aos que encontramos na Bíblia, mas outros são completamente novos e enigmáticos. Por exemplo, num dos ditos, Jesus diz: "Quando fizerem os dois um, e quando fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrarão no reino." É uma linguagem mística que convida à introspeção e à busca por um significado mais profundo. Outro texto fascinante é o Evangelho de Filipe.
Este evangelho explora a relação entre Jesus e Maria Madalena de uma forma que chocou muitos. Sugere que Maria Madalena era a companheira mais próxima de Jesus, aquela que compreendia os seus ensinamentos a um nível que os outros discípulos não conseguiam. O texto descreve Jesus a beijá-la frequentemente, o que levou a muitas especulações sobre a natureza da sua relação. Para os gnósticos, a figura de Maria Madalena representava a sabedoria divina, a Sofia, e a sua proximidade com Jesus simbolizava a união do humano com o divino. Havia também o Evangelho da Verdade, um texto poético e meditativo sobre a natureza de Deus, do erro e da salvação através do conhecimento. E o Apócrifo de João, que apresenta uma cosmologia gnóstica complexa, detalhando a criação do universo, a queda da humanidade e o caminho para a redenção através do conhecimento revelado por Cristo. Estes textos mostram uma visão de Jesus não tanto como um salvador que morre pelos pecados da humanidade, mas como um guia espiritual, um revelador de sabedoria oculta que veio despertar a centelha divina dentro de nós. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi mudou fundamentalmente a nossa compreensão do cristianismo primitivo. Durante séculos, tudo o que sabíamos sobre os gnósticos vinha dos escritos dos seus detratores, os padres da igreja que os chamavam de hereges. Era como tentar entender uma filosofia lendo apenas as críticas dos seus inimigos. Com a descoberta destes textos, pudemos finalmente ouvir os gnósticos nas suas próprias palavras. Percebemos que o cristianismo primitivo era muito mais diverso e complexo do que se pensava. Havia uma batalha de ideias, e a versão que acabou por vencer e se tornar a ortodoxia foi apenas uma entre muitas. As outras não eram necessariamente erradas, eram apenas diferentes. Os textos de Nag Hammadi forçam-nos a questionar a própria noção de heresia e ortodoxia. Quem decide o que é a verdade? E que outras vozes foram silenciadas ao longo da história? A história de Muhammad Ali al-Samman e do seu jarro enterrado é um lembrete poderoso de como o nosso entendimento do passado está sempre a evoluir. Uma descoberta acidental no deserto egípcio revelou um capítulo perdido da história religiosa, cheio de ideias provocadoras sobre Deus, o universo e a natureza humana. Mostrou-nos que, sob as areias do tempo, ainda há muitas histórias à espera de serem contadas. Histórias que podem desafiar as nossas certezas e enriquecer a nossa compreensão do mundo. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta viagem pela história perdida, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até à próxima!